Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Aqui é o professor Bruno Baltarejo e na aula de hoje a gente vai aprender sobre os Blending Modes de contraste. Então eu vou fazer uma composição aqui bem legal. Eu tenho uma foto da bandeira do Brasil, obviamente, e eu vou pegar aqui uma outra imagem de textura de tecido e eu vou jogar sobre essa foto. Vou dar um Enter e aqui a gente tem a aplicação dessa textura. Daí eu vou vir aqui em File, Save As, e eu vou salvar isso no desktop como textura. Vou dar um OK. E daí vou salvar como outro nome, aqui como bandeira. E vou dar um OK. Eu vou abrir a primeira salvação, a primeira vez que eu salvei, que está como textura. E eu vou mudar aqui essa imagem, o modo de mistura dela, para Grayscale. E pedir para fletar. E pronto. Aí eu vou fechar e salvar. Beleza, nesse daqui eu vou desligar temporariamente a textura, pegar a bandeira do Brasil e vir em Filtros, Distorção, Displace, vou colocar aqui como 15, pode ser, de distorção, aqui está pedindo quanto que você quer distorcer, vou dar um OK e vou selecionar aquela textura que eu salvei. E automaticamente ele distorce a imagem usando aquilo como referência. Se eu ligar a textura em cima, ela não vai aparecer a imagem de baixo, obviamente, mas eu posso fazer a mescla usando os modos de mistura. A gente já viu que a gente pode escurecer, que a gente pode clarear, e na próxima sessão a gente faz as duas coisas. A gente usa o claro e o escuro, são os contrastes. Aqui está no modo Overlay, que seria o sobrepor, aqui em Soft Light, que é um pouco mais suave, Hard Light, que é o mais intenso, que é o que a gente vai utilizar aqui, e assim por diante. Cada opção aqui vai mudar um pouquinho o cálculo, aumentando a saturação, aumentando o contraste, assim por diante. No caso, a gente vai usar aqui Hard Light. E a gente mescla as duas imagens, criando aqui uma simulação de uma bandeira flamulando, balançando. Bom, um outro exemplo que a gente poderia ver disso seria para criar reflexos. Eu vou pegar essa foto aqui, vou abrir lá no Photoshop. E, por exemplo, se eu quisesse um reflexo da moça ali na praia, eu poderia primeiro começar, obviamente, selecionando ela. Então, vou pegar aqui um pincel e selecionar aqui ela, dar um Ctrl J para duplicar, pegar a ferramenta de mover. E daí eu vou vir aqui em editar, transformar, não era o Free Transform que eu queria, mas já que abriu, eu quero transformar aqui no height, na altura, vou colocar aqui como menos 100. E daí clicar aqui em aplicar, mover aqui assim para baixo, e para ter uma cara de reflexo, a gente pode usar os modos de mistura de contraste. Ó, o overlay, já dá para ver que fica bem cara de reflexo. Ó, antes, depois, que está em overlay. Posso usar aqui Hard Light, vai ficar muito intenso. Soft Light vai ficar muito suave. Acho que o Overlay aqui é o melhor caso. Bacana, né? Cada um deles vai ser um cálculo um pouquinho diferente. Então, como eu já indiquei em outra aula, tem um livro muito bom da Adobe, chamado The Hidden Power of Blending Modes, que vai ter lá várias dicas para você entender mais a fundo a ciência por trás dessas técnicas de modos de mistura. Mas assim, ainda assim não é muito difícil não tem muito segredo. Ele está dividido em categorias, anormal usa transparência, na sequência ele vai manter o escuro e sumir com o claro e manter o escuro, e manter os contrastes e sumir os meios tons, que são os cinzas. Essa categoria é cálculo direto, vai fazer a diferença de um número de RGB de uma camada pelo outro, vai excluir uma camada pela outra, vai subtrair, dividir e assim por diante. E na próxima aula eu mostro os últimos que a gente encontra ali. Se tiverem dúvidas, sugestões, escreve ali embaixo como hashtag ensina aí, e a gente se encontra na próxima aula. Até breve!